Amém, queridos? Amém? Graça e paz. Amém, meus irmãos? Domingo de bênção. Domingo de vitórias. Domingo de alegria. Possamos sentar. Possamos deixar nossos corações hoje na mão de Deus, amém? Amém, igreja? A alegria está no coração. A verdadeira paz só tem aquele. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh, glória! Aleluia! 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 Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, igreja. Deus é maravilhoso, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais um domingo na sua casa. Obrigado pelo seu amor por nossas vidas. Continue conosco, Pai. Que possamos dizer ao final desse culto, Ebenezer, até aqui nos ajudaste, ó Senhor. Derrama paz, derrama cura, se a quem precisa. Derrama o seu amor sobre nós, Pai. Eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje o senhor Paulo falou no final da escola bíblica, Jeremias 33:3. Quem pode abrir, por favor? A minha palavra e a tua diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes, que você desconhece. Querido, quando você vem para a casa do Pai, você está clamando, você está buscando, e Ele está aqui para te atender, amém? Dá um glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado, não precisa tocar isso, fala assim: que bom que você está aqui hoje. Eu estava descendo hoje de Petrópolis, eu e minha esposa linda. Cadê ela? Jaque, olha para mim. Jaque, olha para mim. Olha lá minha esposa linda lá. Jaque, olha para mim. Minha esposa linda. E eu reparei que eu esqueci minha insulina lá na geladeira da pousada. Não vou tomar açaí. E na estrada, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, a minha esposa virou para mim e falou assim: vamos voltar para pegar? Aquilo deu uma alegria no meu coração, porque eu falei: Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma companheira. Ela falou: você quer que eu te leve na igreja? Ela falou assim: não, vou voltar. Amém, igreja? Amém? Glórias a Deus. E nós nos lembramos que nós tínhamos uma amiga lá que morava lá. E eu pedi eu pegar minha insulina e deixar lá com ela. Kelly. E a insulina agora está guardada. Mas por que você está falando isso, Valmir?
Porque como é bom você ter uma esposa que caminha ao seu lado. Nós já estávamos no Rio, iríamos ter que voltar a Petrópolis. Ela falou para mim, eu vou voltar com você. Eu sou grato a Deus pela minha família. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Eu sou grato a Deus até pelo Vasco que perdeu hoje mais uma. Mas mesmo assim eu sou grato, amém? Que Deus abençoe vocês. Um culto de excelência. Que Deus abençoe cada momento desse culto. Graça, vocês agora aí. Paz, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Amém, meus amados. Graça e paz. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado, que Deus te abençoe, que você possa ter um culto, que Deus possa falar tremendamente ao teu coração nessa noite. Você não vai sair daqui vazio, meu irmão. Deus tem algo para você. Amém? Não importa como você chegou, importa como você vai sair, ok? Glória a Deus. Ai, Jesus, ajeita aqui. Amados, queria convidá-los a abrir a palavra na Epístola aos Efésios, capítulo 1, ok? Capítulo 1, versículo 3. Você pode abrir, ligar o seu smartphone ou ler ali na televisão. Amém? Efésios 1, nós tivemos aqui um momento maravilhoso na escola bíblica e a gente lembrou desse... Nossa, isso aqui é um hino, amados. Isso aqui fala muito a respeito da minha e da tua história. Você tem que ter isso gravado no seu coração, que Paulo fala aos Efésios. Vamos lá, no versículo 3, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente. Olha, no amado, nele, quem? Em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Coloca a mão no seu coração, isso é chumbo grosso no inferno, meu irmão. Isso tudo diz respeito a você, essa preciosidade, essa relíquia que você tem que deixar gravado nas tábuas do teu coração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos nossos pecados, te pedimos, Senhor, humildemente. Nos perdoe, nos lave nesse precioso sangue do Teu Filho, Senhor, para que possamos, Senhor, nos achegar ao trono da graça, Senhor, com ousadia. Nessa noite, Senhor, queremos, Senhor, ter uma experiência diferente contigo. Que o Teu Santo Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento, Senhor, para entender a Tua palavra, essa preciosidade. Senhor, alinha a nossa mente, a mente de Cristo, Senhor, que a gente não venha ficar vagando por aí, Senhor, com preocupações, com distrações, mas que nós possamos estar como a noiva de Cantares, Senhor, com os nossos olhos totalmente postos em Ti. Senhor,
em nome de Jesus, tenha liberdade, que o teu Santo Espírito possa fluir e vivificar a tua palavra nos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a nossa identidade em Cristo é algo tão poderoso, é algo tão singular, e ela não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que nós temos ou deixamos de ter. Não depende daquilo que as pessoas falam a respeito de nós ou deixam de falar. A nossa identidade em Cristo depende apenas de uma coisa: daquilo que Deus fez através do seu Filho, Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a você. Amém? Você entende isso? Essa é a nova identidade. Tudo isso aqui é direito nosso, é nossa herança, simplesmente pelo fato de você crer nele. A partir do momento que você aceitou, reconheceu que é pecador, você reconheceu que Jesus, na sua morte, ele resgatou você para ele. Amém? E apenas o ato de você crer nisso, isso te dá a possibilidade de um novo nascimento. E por ter um novo nascimento, uma nova história, uma nova identidade. Não importa o teu passado, não importa o que você viveu, o que fizeram com você. Em Cristo, você tem direito a novas coisas. Amém? Precisamos entender isso, amados, porque se nós não tivermos essa convicção, essa certeza, o inimigo das nossas almas, ele brinca com os nossos sentimentos, ele brinca com as circunstâncias que diariamente se apresentam para nós. Mas eu quero te dizer, igreja, você não foi chamado para se mover segundo as circunstâncias, mas você foi chamado para se mover segundo a fé. Em que, pastora? Na palavra de Deus. É a palavra que fala a teu respeito. Olha, a palavra, quando a gente olha para a criação, a gente vê o modus operandi desse Deus maravilhoso, Criador, que criou tudo. A gente vê ali, quando ele começa a relva e fez tudo conforme a sua espécie. Aí a gente vê ele indo para o mar, e aí fez tudo conforme os monstros marinhos, tudo que habita nas águas, nos oceanos, tudo conforme a sua espécie. E aí ele vai para a terra, os seres, né, os mamíferos, os animais selvagens, tudo conforme a sua espécie. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Mas num determinado momento, o parâmetro mudou, amados. E é esse parâmetro que te faz ser tão odiado pelas trevas. Qual, pastora? Quando ele criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Ele elevou, a régua ficou mais alta. Ele nos deu o melhor de si para nos fazer, amém? E por isso nós podemos nos relacionar com Ele, por isso nós temos sede. Eu quero te dizer, o vazio que tem no fundo da tua alma é sede de Deus, meu irmão. Esse vazio só quem completa é o Senhor. Eu posso te dizer isso com toda a propriedade. Você foi formado para o louvor da sua glória. Você pode tentar colocar várias coisas, encaixar nesse buraco que não encaixa. Esse buraco só o teu Criador em Cristo. Você é completamente realizado. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? E aí fala, né, que nossa identidade foi criada em Deus, né? E a gente vê aqui alguns termos em Efésio, Paulo falando aos Efésios, ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos adotou. Então, ele havia um propósito maravilhoso ao criar o homem, amados. E isso tudo partiu da soberana vontade de Deus. Sim, você não é uma obra do acaso. Você foi planejado por Deus. Tu crê nisso?
que você não veio a esse mundo de passeio, que você não é um acidente porque uma mulher e um homem se encontraram e aí, ai meu Deus, aí eu nasci, aí começou tudo. Não, meu querido, você, de uma forma tremenda, maravilhosa, foi criado por Deus. Deus, nos seus mínimos detalhes, planejou tudo a respeito da tua vida. A palavra de Deus nos orienta a isso. Só que o que nós queremos acreditar? Nós acreditamos o que as circunstâncias falam a nosso respeito, nós acreditamos nas nossas emoções, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, a gente se deixa levar pelo nosso coração, ou o que diz a palavra do Senhor, igreja. Nessa noite eu quero trazer uma palavra para você. O tema dessa palavra é identidade e propósito. Amém? Tudo que você está vivendo aqui, meu irmão, eu quero te dizer, tem propósito. Como você vai viver isso, aí vai depender da tua escolha. Amém? Mas você não pode ficar sem entender isso, que muito antes, antes da fundação do mundo, Deus já tinha elaborado um plano, sabia que o homem ia cair, sabia que ele ia falhar, mas em Cristo ele resgatou. Só em Cristo foi possível aquilo que para mim e para você seria impossível. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Ele preparou tudo, meu irmão. Ele preparou tudo, mas a gente entra em crises e crises e crises. A gente não sai da crise, meu irmão. É uma crise de identidade. O pássaro, ele não entra em crise de manhã. O que eu vou fazer hoje da minha vida? Ele voa. Ele nasceu para voar. O peixe é para o mar, para nadar. Mas o filho de Deus, a filha de Deus, sempre está em crise. E Deus me deu essa palavra, fala lá com o meu povo, fala lá com a minha igreja, eu, Senhor, e resolve as tuas crises também, amém? Porque primeiro corta pra gente, é com muito temor que eu falo isso, querido. Olha, eu vi um filme, quantos gostam de filme aí? Lá vem a pastora, eita pastora, desliga o Netflix, se liga. Olha, mas Deus fala, amados, Deus fala de várias maneiras, amém? Nos dias de Jesus eram as parábolas, hoje em dia, né, a gente não pode usar o Netflix, um filme que você está vendo, e de repente salta a palavra de Deus. Hein? Não sei se vocês viram, né? Geralmente os filmes, ninguém que eu vejo, ninguém. Mas fica a dica, se você quiser procurar, né? Roubando Vidas. Quem já viu esse filme? 2004. Nunca viu esse filme? Ethan Hawke com a Angelina Jolie. Esse filme é, nossa, antigo pra caramba, mas era muito interessante o enredo. Porque tinha um serial killer, tinha um psicopata lá. Só que o modus operandi, né, desse assassino era o seguinte, ele se aproximava da vítima e ele assumia a identidade da vítima. Ele matava aquela vítima e acabava... Nunca viram esse filme, gente? Já cansou de... Pô, esse filme é show de bola, tremendo. E muito interessante, né? Por que eu quero falar sobre isso, gente? E aí ele tomava a identidade daquela vítima, entendeu? Ele roubava. Por isso que o tema do filme, o título é isso, Roubador, Roubando Vidas. E aí, o que eu quero falar? O nosso inimigo, amados, ele faz exatamente isso. Quando você não sabe quem você é em Cristo, ele rouba a tua identidade. E aí você fica numa crise. Tudo que se apresentarem para você, você aceita como se fosse uma verdade absoluta. Quando na realidade o diabo, ele trabalha em cima de mentira. Está entendendo o que eu quero te dizer? E qual é o maior roubador de identidade, amados? Por que ele é tão bem sucedido nisso? Às vezes a gente vê pessoas com um potencial incrível, meu Deus, poderia fazer o que quisesse, sabe? Mas a pessoa não se vê assim. Provérbios fala isso, né? Assim como o homem imagina, Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Meu irmão, você não foi chamado para viver pela tua alma, pelas tuas emoções. Ai,
Eu acho que aos nossos olhos nós éramos como gafanhoto. Aí o rei vem para te chamar para a mesa. Quem sou eu? Um cão morto. Olha aí, as deformações que nós temos na nossa alma. Um dos grandes motivos para roubar a nossa identidade de filho de Deus, querido, são as feridas da alma. Uma alma não tratada, eu quero te dizer que isso não é conversinha, não é história não, você pode receber no espiritual, querido, mas vai escorrer na alma. Nós precisamos, eu quero te dizer isso, em Cristo, você pode ter um corpo, uma alma e um espírito irrepreensível até a volta dele. Quantos estão entendendo o que eu quero te dizer? Deus não quer que você seja só o gigante espiritual, não, mas Ele quer que você tenha uma alma sarada. Por quê, amados? Para que você mantenha um equilíbrio, amados. O que adianta a gente ser tão espiritual, mas quando chega na hora dos relacionamentos, aí é que a porca, né, entorta o rabo. E aí? Aí é alma, pura alma. Deus não nos chamou para vivermos esse evangelho da alma. Amém? Mas da sua palavra, o que está escrito na palavra. Outro roubador da nossa identidade é a ignorância, é a falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente acha que já sabe tudo, a gente acha que a gente conhece a Deus, e eu quero te dizer que Ele é manancial de águas vivas. Quanto mais você busca, mais Ele revela algo novo para você, mais você tem um cântico novo para adorá-lo, como a gente falou aqui na escola bíblica. Nós não sabemos nada, amados. Nós sabemos aquilo que Ele quer revelar. Quanto mais, quer saber o quanto a pessoa tem de Deus, é quando ela percebe que ela não sabe nada, que ela precisa aprender mais e mais e mais e mais. Esses são os espirituais, que reconhecem que diante de Deus, Senhor, não sei nada, eu preciso aprender mais contigo. E Ele quer nos ensinar. Amém? Abra aí em Hebreus. Anda um pouquinho para frente. Vamos seguir. Ah, Senhor, me dá graça, que eu possa conseguir passar para vocês aquilo, que eu possa repartir o cajado, né? Que eu já recebi, amém? Hebreus 11, aleluia, amo essa passagem. Heróis da fé, né? Maravilhoso, mas vem lá, 24, versículo 24, pela fé, Moisés, sendo já homem, ok, amados? Porque há tempo para a gente crescer. Quantos concordam? Né? As coisas de menino tem que ficar para trás. A gente está numa progressão, amém? A vereda do justo é como? A luz da aurora vai brilhando até ser dia perfeito. E não apagando até ser breu total. Não é esse propósito de Deus. O propósito de Deus é que haja uma caminhada, haja um crescimento, um amadurecimento espiritual para cada um de nós. Então, aconteceu isso na vida de Moisés. Aqui o autor de Hebreus fala, olha, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Amados, a história você sabe, está lá em Êxodo, como eu também sei. Moisés nasceu, né, com um propósito tremendo para a sua geração, né? Moisés era hebreu, ok? Ele tinha um DNA, ele tinha uma identidade,
ok? Ele tinha um povo. E aí acontece o quê? O decreto de Faraó, e ali ele vai parar no palácio do rei e passa a ser adotado pela filha de Faraó. Só que a identidade de Moisés estava lá, em oculto. Ele poderia estar vestido como egípcio, ele poderia estar se alimentando lá dos banquetes do palácio do rei, mas havia uma identidade para aquele homem, havia um chamado, havia um propósito para aquela geração, que era libertador do povo de Deus. E ele estava exatamente no lugar que era o contrário, só que no tempo da maturidade, aleluia, e que esse tempo chegue para mim e chegue para vocês, meus irmãos, sabe? Ele entendeu que a sua identidade não era aquela, era uma identidade trocada. Ele tinha sido colocado num cenário diferente, mas todo o seu ser clamava por Deus, pelas obras do Senhor. Todo o seu ser, havia algo que inquietava Moisés, e era o seu chamado. Quantos estão entendendo? Tem algo te inquietando, meu amado? Talvez seja o chamado de Deus na tua vida, que não morreu, que aquilo que Deus te chamou para fazer continua de pé, amém? Só que ele toma uma decisão, ele resolve abrir mão de tudo aquilo, e olha que era o luxo, o conforto, né? E ele segue em direção ao chamado, o propósito de Deus para a sua vida, abrindo mão, porque ele era aquele que olhava para o invisível. Isso eu acho tão precioso nessa passagem, porque às vezes falta isso em nós. A gente quer o aqui e agora, a gente quer caminhar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, mas esse homem, que através dele Deus faz sinais, prodígios e maravilha, era um visionário. Era um visionário, olhava além, muito além, e pagou um preço, deixou tudo para trás para viver o propósito de Deus. Amados, quem lembra daquela... Tinha uma parábola, né? A gente contava tanto essa parábola, já que ele deve lembrar, que a gente, essas palestras, né? Às vezes, né? A gente, o quebra-gelo, né? Para trazer o público para si, né? Quem nunca ouviu aquela do elefante? Lembra do elefante da cordinha? Nunca ouviu, não? Que o elefante, ele cresce, né? Pequenininho, ele é amarrado a uma estaca, a uma cadeira, né? Uma coisa, e ele vai crescendo, e ele, poxa, a força dele é muito maior do que aquilo que está prendendo ele, mas ele continua amarrado ali, não, sabe? E às vezes eu olho para o povo de Deus, e às vezes eu olho para a nossa vida. Amados, aquilo que Deus tem para nós é algo muito grande. Quantos estão entendendo o que eu quero te dizer? Ser filho de Deus é fazer obras semelhantes a Cristo, ou maiores. Nós estamos vivendo essa realidade, amados. Nós ficamos dentro, na cadeira, amarrado ali. O que está te prendendo, meu irmão? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. O que está te prendendo? Qual é a cordinha que está te prendendo, impedindo você de voar? Voos altos, meu irmão, em direção ao chamado, ao propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. É o que os outros estão falando a teu respeito. Ai, falou isso de mim, é a cordinha. Não vou a lugar nenhum. Estou aqui, vou ficar aqui, vou permanecer. Gente, em nome de Jesus, essa ficha tem que cair. Essa ficha tem que cair. Deus nos chamou para fazermos obras semelhantes a Jesus. Deus nos chamou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Nele nós somos co-herdeiro. Neles nós somos mais do que vencedores. Mas qual é a identidade que nós carregamos, amados? Às vezes somos vencidos pelos problemas quando a solução já está há muito tempo na nossa mão. É Cristo, é em nós a esperança da glória de Deus.
Mas nós não fazemos uso disso. E quando o problema vem, e quando, sabe, isso te oprime, Meu Deus, você não quer falar com ninguém, você não quer sair de casa. Meu Deus, o que houve? Não sabe quem é. Cadê aquele homem? Cadê aquela mulher? Perdeu a mão. 3, parte 3. Não perdeu, nada se perdeu, amém, amados? Está tudo aí. Está tudo aí. Os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu, o que Deus falou, está falado, continua valendo para minha e para a tua vida. Toma posse das promessas do Senhor. Olha para o invisível, olha para aquilo, sabe, pela fé, sabe, aquilo que Ele falou na sua palavra. Amém? Então, quero te dizer, e aí quando eu lembro do elefantinho, porque ele era pequeno, e ele fica amarrado, só que depois ele cresce, e ele não percebe que ele cresce, ou seja, o que mantém o elefante preso é o passado, meu irmão, e eu gosto de entrar nesse assunto. Qual é a corda do passado que te prende? Que já foi perdoado lá na cruz, e você não vive essa nova vida em Cristo. Isso pertenceu ao velho homem, à velha mulher que não conhecia Cristo, amados. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, mas nós fomos adotados, aleluia. Deus nos perdoou. Não depende do que você faz, do que você... depende do que Deus fez em Cristo. É por Ele, é sobre Ele. E por isso nós podemos glorificar. Ou você crê nisso e corresponde e vive a partir disso, ou então a gente vai ficar preso a muitas e muitas e muitas cordas e amarra. Mas eu quero te dizer, igreja, eu quero te dizer que o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele já te libertou. Viva e haja como uma pessoa livre em Cristo, em nome de Jesus. Não se prenda debaixo de jugo de escravidão, meu irmão, que tentam empurrar pela tua goela abaixo. Esse não é você, essa não é você. Isso é uma caricatura, não é a identidade de Cristo. Você tem que mostrar para o mundo a identidade de Cristo. E qual é a identidade? Mais que vencedor. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, amados. E nele nós podemos vencer todas essas coisas, sim. Nós temos condições de dizer não ao pecado. Nós somos livres para fazermos as escolhas certas. Amém? Aleluia. Vamos lá, Esther. Sobre identidade trocada. Não posso deixar de falar dessa mulher. Minha amada. Amém? Quantos conhecem? Livro maravilhoso, amados, que está na Bíblia. Vai andando, Salmos para trás. E aí a gente vai esbarrar no livro da nossa Daça, né? Tudo que foi escrito, completa a frase, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que aconteceu, amados. Aqui não é ficção. Aqui tem um propósito, edificação. Ok? Para futuras gerações, todos nós podemos e devemos aprender com essas pessoas que viveram antes de nós e passaram por situações tremendas. Se você está passando por luta, por vale, se você entrou aqui nessa noite, meu Deus, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, quero dizer que muitos homens e mulheres já passaram por isso. E Deus é a solução não mudou, a solução é Cristo. A esperança da glória de Deus, amém? Capítulo 4, aleluia. Então, quem foi Esther? Quem é que lembra? Quem pode resumir? Fazer um resumão aí para mim. Esther era uma judia, órfã, ok? Criada pelo seu primo, né, Mardoqueu. E aí, eles estão ali, né? Eles estão
Perdão, me fugiu a palavra aqui. Eles estão ali na Pérsia, ok? No reinado de Xerxes, né? E quando ela obedece à instrução do seu tio, que fala para, olha, não revela a tua identidade, não fala para ninguém que você é judia. Mas nisso havia uma provisão do Senhor. O fato dela não falar qual era o povo dela. E aí, lá no final, a gente vai entender isso. No capítulo 4, quando ela já está no palácio, quando ela já alcançou, ou seja, quando as bênçãos que Deus tinha na vida dela, né? No capítulo 4, havia um plano, né, para exterminar todos os judeus. Um plano arquitetado pelo inimigo do povo de Deus, que era Amã, aqui representado. Só que Esther, no palácio, né, ela fica 30 dias sem ver o rei. E nesses 30 dias muita coisa acontece. E aí tem um decreto, né? O seu povo poderia, né? O primeiro holocausto, a gente vê aqui, né? O projeto de Satanás era acabar com o povo de Deus, porque através do povo de Deus veria quem? Jesus, o Messias. Amém? Mas o propósito de Deus não pode ser frustrado. Quantos concordam? Tudo que Deus falou vai se cumprir, se cumpriu. Seu filho veio em carne, amém? Mas aqui, Esther, o que acontece, né? Ela está distraída no palácio. Nós vivemos, sabe, Deus, quando eu estava fazendo essa palavra, um dos roubadores também da identidade do povo de Deus nessa geração tem sido as distrações. Amados, nós estamos vivendo numa época com muitas distrações para nos afastar, para trazer um esfriamento, uma apostasia. Quantos concordam comigo? Então, Esther estava assim, estava lá no palácio, sabe? O inimigo tramando altas coisas ali a respeito do destino dela, e ela estava numa sonolência espiritual. E Deus usa o primo, para sacudir. Quantos precisam de um sacode? Às vezes a gente precisa disso. Às vezes vem num sonho, às vezes vem numa palavra, às vezes é um profeta, às vezes é uma pregação, amém? Mas o que importa é que a gente seja sacudido e a gente volte para o centro, para o chamado de Deus, amém? Para o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí no capítulo 4, agora sim, versículo 13, mandou ele de volta essa resposta. Não imagines que por estares no palácio, né, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, sublinha isso aí, e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Ela estava bem, ela estava dentro do palácio e o seu povo estava sofrendo. O seu povo tinha um decreto, um alvo nas costas, né? E ela parecia estar alheia a tudo isso. Mordecai, representando ali o Espírito Santo de Deus, faz um alarme para ela. Olha, se você se calar, se você não fizer nada, você vai perecer. Deus vai levantar outro para fazer aquilo que você não tem feito. Isso é duro, amados. Quantos já receberam uma palavra dessa? Aquilo que Deus te entregou, amados, é bom obedecer. Amém? Agora não ouvi amém? O talento que Deus te deu é para multiplicar, meu amado. Porque chegará um dia que o dono dos talentos vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez? O que você fez? Não vai ter desculpa.
Essa é a hora de nós repensarmos o que eu tenho feito. Deus tinha dado ferramentas nas mãos daquela jovem que poderia fazer diferença naquela geração, mas na hora dela olhar para o invisível, dela fazer a escolha dela, como Moisés fez na sua vez, ela deu uma titubeada, mas glória a Deus que Deus não desiste de ninguém, amados. Glória a Deus que Deus não desiste de nós. Glória a Deus que o Senhor sempre envia os Mordecais da vida para despertar em nós o propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? E aquela menina, a Eli, ela se levanta e ela vai em direção ao seu chamado. E ali há uma virada de chave. Mas tudo aqui, a gente se entender, foram 30 dias longe do rei. Quanto tempo você está longe da presença de Deus? 30 dias desconectada. 30 dias se ocupando de coisas que não eram tão importantes. Sabe? Eram coisas urgentes, mas o mais importante ela estava deixando de lado. 30 dias, amados. Às vezes as coisas mais importantes roubam o melhor de Deus. A gente precisa ajustar o nosso foco. 30 dias fora da posição, igreja. Quanto tempo nós estamos fora da posição do chamado de Deus para a nossa vida? Quanto tempo nós temos nos acomodado? Quanto tempo nós temos dado desculpas? Ela chegou, tentou, mandou uma desculpa. Mas quando Mordecai dá um sacode nela, rapidinho ela descobre a forma que era jejum e oração. E com ousadia ela entra na presença de Deus. Igreja, nós não podemos ficar distante do Senhor. É tempo de buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. O diabo está diariamente traçando planos contra o povo de Deus. E nós que temos as armas, nós que fomos chamados para um propósito excelente, temos descansado, abaixado as nossas armas, queridos. E temos levado muito tiro, muita bomba, muita coisa desnecessária. Porque quando o povo de Deus se levanta e entra na brecha e se posiciona, a coisa muda, como mudou na vida de Esther. Quantos concordam? Amém? Então, como Deus faz as coisas, amados? Ele usa as pessoas certas, nos lugares certos. Quando você lê o livro de Esther, você vê que ele coloca, Vasti sai para dar lugar a Esther. Você vê que 2 estão brigando na porta, 2 estão querendo matar o rei. Mordecai está no lugar certo, vê aquela cena e ali ele consegue defender o rei. Ele estava na hora certa, mas não basta você estar no lugar certo, na hora certa. O posicionamento é que tem que estar correto. E, gente, não basta estar só na igreja. Você precisa ser igreja. Não basta estar no palácio, maravilhado com louvor, palavra. E a tua vida, como é que está, meu irmão? A tua intimidade com o rei, como está? Está abalado? Hoje é dia de nós reajustarmos a nossa identidade, amém? Hoje é dia de nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos lá rapidinho, Lucas, vamos para o Novo Testamento. Lucas, deixa eu ver aqui a hora. Aleluia. Amém. Se distrai não. O que está em jogo é muito precioso, meu irmão. O que está em jogo, preste atenção, é a eternidade. Onde você quer passar a tua eternidade? Pergunta o Senhor. Não se distraia. Não se distraia, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Existe um caminho, o caminho é Cristo. E é esse caminho que nós temos que trilhar até o fim, amém? Lucas 1, vamos lá, Lucas 1, 57.
Lucas 1, 57. Vamos falar de um chamado maravilhoso que eu admiro demais desse homem, ok? Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus teve para com ela grande misericórdia e alegraram-se com ela. Ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Respondeu sua mãe: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Perguntaram por sinais ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Pedindo ele uma tabuinha, escreveu: o seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e falava, louvando a Deus. Caiu o temor sobre todos os seus vizinhos e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram perguntavam-se: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Amados, nome fala de identidade. Há tanta coisa que o nosso nome revela, sabe? E aqui a gente é a história de João Batista, né? E havia algo no reino do Espírito já preparado para aquele menino, mesmo antes dele nascer, que Deus tinha revelado ao pai e à mãe. Os amigos, os vizinhos, tinham uma boa intenção, não tinham? Zacarias, né? Poxa, o nome deve ser Zacarias, porque o pai, né? Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Deus não se move por boas intenções. Aliás, às vezes, já existe um ditado popular que diz que do inferno está cheio de boas intenções, né? Que em algum momento deu errado, né? Deus não se move por coerência. Deus se move pela sua palavra. Deus se move pela sua vontade, pela sua soberana vontade. E a nós importa obedecer. O que Deus tem para você e para mim, Deus não deu para os outros. Deus deu para você. Quantos estão entendendo? O que Deus gerou em você é Deus quem sabe. A palavra diz: Deus conhece os que são seus. Aquilo que Deus te deu é inegociável. Você só tem que corresponder. Só obedecer, amados. O mais difícil, a parte mais difícil, cabe a Ele. Não deixe ninguém te manipular. Não deixe ninguém trazer uma identidade diferente. O nome é João, não é Zacarias. É inegociável. Era uma criança. Eu quero te dizer, esse ministério, Jesus Hope, Deus deu para 2 pessoas, Júlio e Madelon. Tem pai e tem mãe a criança. Não está aqui. A gente não faz até o símbolo. Você sabe a história desse símbolo aqui? O galinho de oliveira. Eu lembro quando Deus deu tudo isso. Quando foi gerado com dor. Então, identidade é inegociável. Não venha me dizer algo que não foi o que Deus me falou. Você não estava lá no momento que Deus falou, quando a criança estava sendo gerada. Estava Deus. E cabe a nós obedecer. Pensei que já estava fora, né? A gente já fez a nossa parte, acabou o nosso tempo. Não. Deus nos entregou algo precioso, que foi gerado com muito amor, que demos à luz com dores de parto, meu irmão.
demorou botar esse rebento para fora. Sabe, estava tudo caindo ao nosso redor. Estávamos passando também por uma falência no restaurante. Quem nos acompanha desde lá sabe o quanto nós choramos. Mas a alegria de ver a criança. Quem estava lá sabe muito bem. Quem estava lá, quem foi testemunha, sabe muito bem como essa criança nasceu dentro da nossa casa. Então eu quero dizer isso para vocês. Não deixe que ninguém venha manipular a tua identidade, aquilo que Deus entregou para você. É você e Deus que sabe, meu irmão. Nesse lugar, ninguém mais entra, é você e Ele. E vamos seguindo em frente, só para terminar, acho que é a última passagem. João 1, a criança cresce e se torna o nosso querido João Batista. Amém? Aleluia. João 1, 19. Não abro mão dessa identidade. Não abro não. Não abre não, meu querido. Não abra, ok? João 1, 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Amados, falei sobre distrações, falei tanta coisa sobre aqui, né? Mas é incomparável como é importante sabermos quem nós somos, como é importante entendermos a nossa identidade e o propósito para o qual nós fomos chamados. Se soubermos a nossa identidade, queridos, nós saberemos a nossa missão. Uma coisa acompanha a outra. E outra coisa, né? Falei de roubadores da identidade. Falei algumas coisas aqui, eu vou acrescentar nessa lista: comparações. Lembra que eu falei? Você não é aquilo que os outros dizem que você é. Você é o que Deus fez em Cristo, na cruz do Calvário. Mas por que nós nos movemos por comparação?
Perguntaram para ele, vem cá, você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Você é o Cristo? Não. Ele sabia muito bem quem ele era e o que Deus tinha chamado ele para ser. Uma voz, aleluia, uma voz, ele cita Isaías 40. Uma voz, meu irmão. Eu estou aqui fazendo aquilo que ele mandou eu fazer. Ele mandou eu clamar, ele mandou eu preparar o caminho. Ele não estava falando de ajeitar as ruas para o Messias passar. Ele estava falando, o profeta Isaías, prepara o coração do meu povo para receber o evangelho, a semente do evangelho do reino de Deus. E ele seguiu esse foco e ele foi elogiado por Jesus. Dentre os nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Por quê, amados? Ele estava ali anunciando, ele estava entre a passagem da lei do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele ainda não tinha vivenciado o que eu e você já temos, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Ele foi usado ali para anunciar, olha, mas essa revelação, a sua identidade, cumpre o seu propósito, a ponto dele dizer, olha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem os discípulos, andando com Jesus 3 anos e meio, tiveram esse entendimento. Foram entender isso muito tempo depois. João, ali posicionado dentro do seu chamado, ele identifica, olha só, esse é o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? Lembra lá o sacrifício de Isaac, de Abraão, lá no Monte Moriá, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, e ele ouve a voz, o anjo dizendo, Deus proverá o Cordeiro. João Batista entendeu que Jesus era o Cordeiro que deveria ser imolado, amados. Identidade, propósito, traz revelação. Amados, nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Qual é a identidade que nós estamos carregando? Queria chamar o louvor. O que nós estamos mostrando para o mundo, amados? Qual é a leitura que as pessoas estão fazendo ao olhar para a minha história, para a tua história? De alguém que caminha olhando para o invisível, de alguém que foi chamado para fazer diferença, para fazer obras semelhantes a Jesus. Será que as pessoas olham para mim e para você e veem uma voz que ecoa? Uma voz é junto ao poço, ok? Junto ao poço, meu irmão, é junto ao poço que essa voz vai falar contigo, meu irmão. É junto ao poço que Jesus vai se revelar para um povo que entendeu qual é o seu chamado. O seu chamado, meu irmão, não é ficar em crise debaixo da coberta, dentro de casa. O seu chamado, meu irmão, não é desistir daquilo que Deus tem para você. O teu chamado é seguir em frente, é prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, meu amado. As ferramentas que eram necessárias para fazer diferença para Esther já estavam em Esther, mas ela estava adormecida. Igreja, eu venho aqui da parte de Deus para dizer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus, já foi o tempo já passou, amados, de distrações na nossa vida. Não há mais tempo a perder. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo. Ele vem para buscar a sua noiva e Ele está às portas. Ele está às portas. Levante-se em fé e assuma a tua identidade no reino de Deus. Deus não te chamou para recuar, para retroceder. Ele não tem prazer nos que retrocedem, mas para os que avançam, que tomam posse
que tomam posse. O reino de Deus é conquistado por esforço. Esforça-te, mulher, e tem bom ânimo. Esforça-te, homem de Deus. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Fica de pé, igreja. Vamos adorar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia. Há uma sede, Senhor. Há uma sede inexplicável, Senhor, no Sem me coração desse ouvir, povo. conhecer, Vem saciar, me oferecer sacia nossa sede. uma água que jorra sem Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Bebe, bebe, bebe. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Obrigada, Senhor. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amados, precisamos saber o nosso lugar legítimo dentro do corpo de Cristo. Deus chamou a muitos. O teu chamado não compete com o do teu irmão que está à direita, que está à esquerda. Todos nós nos encaixamos maravilhosamente nessa obra chamada Igreja do Senhor. Cada um tem sua posição e é um ser importante para Deus. Não se compare com ninguém. Olha para o Senhor, ora para aquele que te chamou e conclua o teu chamado, o propósito que Ele tem na tua vida. Não tente usurpar o lugar de ninguém e respeite o papel de cada um dentro do corpo. Respeito. Olha para o teu irmão como superior a você. Esse é o Evangelho, amados. Não se ache maior do que ninguém, maior é Cristo. João Batista disse: importa que eu diminua para que ele cresça. Que visão tremenda teve esse homem. Se contentou em fazer o seu chamado e entendeu que era Cristo. Cristo, amados. Não depende do que você faz, não depende do que fizeram, não depende do que falam de você, depende do que Deus fez naquela cruz, através de Jesus Cristo. Isso sim nos deu uma nova identidade, e nessa identidade você pode ser feliz. Você pode vencer todas as lutas que vêm sobre você, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Celebra! Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de
de beber, pois tenho Senhor, sede. que sede, Deus. Quero mais buscar. Sede por boas novas, Senhor. Sede, Senhor, sede de ti, Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Obrigada, Senhor. Eu recebo a correção. Obrigada, Deus. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida. Obrigada, Senhor Jesus. Cordeiro de Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa salvação. Efésios 4:14 fala assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Fica com essa palavra, igreja. Fica com essa palavra. Que você tenha um crescimento saudável dentro do corpo de Cristo. O Senhor é o cabeça. Que você possa resgatar a tua autoridade, homem e mulher, de filho de Deus, e tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fluírem as águas. Amém, igreja. A tua fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte,
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Quem a minha alma esperou. fonte de vida, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero viver fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio que vem da trono da glória de Deus. Esse rio cristalino está descendo aqui essa noite. Mergulhe nele. Mergulhe nesse rio essa noite. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Mergulhe mais fundo. Eu quero fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O Senhor vive. O Senhor reina.
E Ele está aqui essa noite. Ele está nos louvores. Ele está na ministração da palavra. Ele está com cada um aqui de nós, nos abraçando, nos envolvendo em sua presença. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Amém. Toda honra, toda glória para Ele. Queridos, hoje eu estava falando com uma pessoa que nós temos duas opções: olhar para o nosso passado. O nosso passado não está a solução da nossa vida. A gente pode ficar preso ao passado e não deixa o novo de Deus entrar na nossa vida. Aí nós conversando, chega uma hora na nossa vida que a gente precisa quebrar o retrovisor, não olhar mais para o passado, olhar para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Mas para isso é importante nós saber quem nós somos, a importância da identidade. Porque todo momento a gente vai ser tentado a olhar para o passado, e isso pode nos paralisar. E para que isso não aconteça, você tem que sempre estar indo no Senhor e falar: eu sou filho, eu tenho direito, eu tenho um propósito, e eu vou seguir para atingir esse propósito. Eu não vou ficar paralisado. E aí a gente caminha dentro daquilo que nos traz esperança, que está na palavra de Deus. Querido, desafio. Se nós formos olhar as nossas histórias do passado, é muita derrota, é muita coisa ruim, é muita decisão errada, é muita besteira. Para que eu vou ficar olhando para isso? Ah, mas é assim, meu irmão. Hoje a nossa orientação não é naquilo que nós fizemos errado, é aqui, na palavra que está para a nossa vida. Eu vou seguir por esse caminho, um vivo e novo caminho. É esse caminho que eu preciso trilhar. Mas só quando a gente entende que nós somos filhos. E aí eu chamo para mim a responsabilidade que cada um de nós temos de chegar e enfrentarmos aquilo que o Senhor colocou para nós. Porque agora nós somos maduros, conhecemos a palavra o suficiente para já começarmos a caminhar. Ainda falta muito, mas o Senhor já revelou para nós o suficiente para nós já começarmos a andar. Não existe mais aqui inocente. Existem pessoas maduras e que sabem que o Senhor tem um propósito para cada um aqui. Amém? Estamos mais felizes hoje? Amém. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Ele. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Jesus, o dom de Deus. Convido os irmãos para estar ofertando, dizimando a casa do Senhor. Fique à vontade, trazer seu dízimo, sua oferta. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Queridos, a nossa ação social houve uma mudança. Quem está hoje de frente na ação social são dois casais.
o Elton e a Carol, e o pastor Zezito e a pastor Rossana. Então, se tiver alguma necessidade da igreja, por favor, procure eles. Precisa comprar um remédio, precisa uma situação, uma cesta básica, precisa de algumas coisas que a igreja pode se mover para tentar atender. São eles que a gente precisa estar centralizado neles, para que a gente possa atender o corpo. Amém, queridos? Terça-feira nós temos nossa sala de oração. Aleluia! Então você está convidado. Aquele que tem a identidade do Pai, quer estar perto do Pai. Aquele que tem a identidade do Pai, busca o Pai em casa. Amém? Mas com os irmãos também, não é bom? Amém. Ih, só escutei meia dúzia de amém. Aí, vigia, hein, irmão? Mas amém. Terça-feira nós estamos aqui na sala de oração. Aqueles que puderem, você pode chegar se arrastando aqui, mas você vai sair revigorado. Tá? E quinta-feira nós temos nossos Grupo Hope. Você que ainda não frequenta o Grupo Hope, por favor, procure um. É bênção para a sua vida. Precisamos caminhar em comunidade. Tá? Amém? Amém. E sábado, o que é que nós temos aqui na igreja? Antes disso, sexta-feira, o que é que temos na sexta-feira? Jovens, sexta-feira, 7h30, lá em casa, nós vamos estar levando a palavra e vamos ter um jantar com um churrasquinho para os jovens. Oba! Eu sou jovem. Não tem o Buba, que só são velhos. Os jovens. Viu, Amandinha? Olha a inveja, tá vendo? Então, que Olha a minha cara de jovem. não vale. E jovens, leve um convidado. O churrasco é uma isca que vai para lá e vai receber a palavra do Senhor. Amém? Vamos resgatar aqueles que precisam ser resgatados, tá bom? E sábado, convido a igreja. Para quê? Casamento. O casamento desse casal aqui. Que horas vai ser? É 7 horas? 7 horas, tá bom? Amém. E domingo, 5h30, escola bíblica. A escola bíblica está sendo maravilhosa. É uma pregação antes e depois outra pregação. Vocês estão perdendo. Sério, está sendo muito bom. Tá? Então, não perca. Domingo, cheio de 5h30 para receber a primeira palavra, porque depois tem a outra palavra. Amém? Gostoso. Amém, queridos? Vamos orar. Estenda sua mão. Nós queremos agradecer, Senhor, pelos dízimos e oferta, pelo sustento da tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento da tua casa. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo, dos teus filhinhos amados. Senhor, queremos profetizar, Senhor, que eles possam ter para poder abençoar aqueles que estão precisando, Senhor. Ó Deus, não só para eles, mas para abençoar outros, Senhor. Que eles possam transbordar para o outro, Pai. O outro, Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar. Em nome de Jesus. Amém. E, Paola, eu preciso abrir as finanças para a igreja. Você tem até o final do mês. Dá um jeito aí, meu filho. É contigo. Agora, até. Amém, queridos? Isso é uma
uma promessa de campanha, tá? Brincadeira à parte. Tá bom, queridos? Vocês estão felizes? Aquele que está feliz não vai embora, amém? Vamos ficar aqui, tomar um café. Hoje tem uma mesa farta, tem café, tem água gelada, tem água quente, tem chá, tem café com adoçante, café com açúcar. Gente, é um banquete, fica à vontade, tá bom? Tem biscoito, tem manteiga, tem margarina, olha só, meu Deus, é muita coisa. Senhor, eu quero te agradecer por esse povo feliz, teus filhinhos amados, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa trazer uma resposta, Pai. Que eles não vivam olhando para o passado, mas olhando, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um. Que nós possamos viver um propósito, Pai. Que a gente possa viver olhando para Ti, Senhor. Que a gente possa olhar, Pai, para as Tuas promessas para nossas vidas, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Senhor, eu quero apresentar essa semana, que seja uma semana, Senhor, de bênçãos na Tua presença, que a gente possa Te buscar, que a gente possa, Senhor, querer mais e mais a Tua presença, Pai. Ó Deus, que a gente possa Te buscar de manhã, de tarde, de noite, pelas madrugadas, Senhor, para que a gente possa cada vez mais nos aprofundar no conhecimento, Pai, do nosso Pai amado. Leva-nos, Senhor, guardado e escoltado pelos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.